Eu ando esses últimos dias muito conectada com Lafayette, muito conectada com Lafayette. Acho que Lafayette não veio no link, quem veio foi o mestre Paulo, né? Da outra Isso. vez. Mas é com Lafayette que eu tô. Lafayette ele é um amigo muito especial, que se faz exatamente igual a nós por ter vivido muito na Terra e, segundo ele fala, por ter feito todos os erros que ele podia. Aí eu vou repassar a pergunta exatamente para você, Lafayette. Se você, com a capacidade que tem, estando hoje no mundo espiritual, perguntasse para Deus, e aí, o mundo está dando certo ou está dando errado? O que você acredita que viria de resposta? Vocês têm que compreender cada vez mais que fora do sistema da Terra, fora do sistema solar, fora até da galáxia de vocês, as vibrações e as frequências não são as mesmas. As sintonias são completamente diferentes. É como se você fosse agora acessar uma rádio que você toca aqui no Brasil e entende muito bem, ou toca nos Estados Unidos, ou no planeta, e você entende aquela linguagem. E agora nós acessássemos uma rádio que não fala nada que vocês possam entender. Fala outra língua e tem uma outra vibração. Quando você vai para essa frequência tão elevada, fora da densidade do próprio planeta Terra e do sistema solar de vocês, vocês vão entender que nunca esta fonte criadora entenderia como está dando certo ou errado. Para ele sempre está certo. Não há julgamento, não há possibilidade de em algum milésimo de segundo ele olhar algo da criação, mesmo que tenha sido criado no acaso, inventado pelo homem, inventado pelo marciano, não faz diferença. Ele olhará com bons olhos, porque os vê como filhos ainda pequenos, que querem passar de ano, mas que ele não pode se negar a ver a nota que você se deu. Então, o mundo está dando certo, dentro da composição, do tempo que a humanidade precisa para amadurecer. Vocês ainda estão num estágio pequeno, dentro da educação cósmica, mas vocês podem ir crescendo e chegar a ser mestrado, doutorado, pós-doutorado. Vocês podem ter muita evolução. A questão é, qual é a frequência que é permitido ter na Terra? É uma frequência ainda densa. Por que densa? Porque vocês escolheram estar aqui. Por isso está certo. Não há uma só possibilidade de que alguma alma esteja hoje dentro desta situação de vocês que ela não escolheu estar. Senão não seria o Criador, ele seria um carrasco. Uma lição muito importante que eu aprendi quando começo a entender essas sintonias mais elevadas do planeta Terra é que o tempo não existindo lá fora, o que para vocês pode ser uma vida de 100 anos, para nós pode ser só um piscar. Mas também o contrário, um piscar pode representar uma vida de 100 anos. Dentro de uma linha infinita de tempo, tudo é bom, mesmo que pareça ser o mal. Eu trabalho com alguns exemplos de marinheiros, gosto de falar deles, porque eles são desbravadores, os antigos vikings, celtas, druidas, e você vai olhar por que o homem pegaria um pedaço de madeira e poria para enfrentar o mar. Por que ele fez isso? Sem ter nenhuma garantia de chegar do outro lado, sem ter ideia do que é o outro lado. Porque vocês têm um coração desbravador que nunca vai estar conformado, nunca. O inconformismo é a alma de vocês. Quando vocês param e se conformam com o que têm, parece que vem algo que tira aquilo da sua mão. Então os marinheiros, quando tinham muito medo, eram colocados na prancha. E na prancha eles passavam dias e noites. Até que ele tinha coragem de fazer uma escolha, voltar atrás e assumir que ele não tinha mais medo, ou se jogar ao mar, aos tubarões. E essa era uma decisão pessoal. Agora imagine isso na humanidade, o planeta. Todos os dias vocês estão sobre uma prancha
e tenho que fazer uma escolha. Ou me volto para dentro da minha vida e assumo os meus medos e enfrento os meus fantasmas, ou me jogo no mar e acredito que a vida é só um acaso. E que assim, meu destino pode ser nadar, me afogar, ser comido por um tubarão, viver ou morrer. E eu deixo que a onda me leve. Vocês são marinheiros, conhecem o mar como nunca. Já desbravaram o planeta inteiro, conhecem cada canto desse planeta. Por que vocês não conhecem o mar dentro de vocês? Vão para a prancha, enfrentam os fantasmas. E aí vocês vão ver que essas respostas estão todas óbvias demais. Tudo está certo, mesmo quando parece estar errado. Posso dar uma recomendação para todas as pessoas? Sim, por favor. Nunca arrisque o que você não quer perder. Nunca arrisque. Você tem um dinheiro no seu colchão e você pode olhar aquele dinheiro e falar, não me faz falta. Pega 10 mil reais, põe no bolso e vai arriscar. Vai num cassino, vai no bar, vai beber com os amigos, arrisca. Você pode voltar com mais e pode voltar sem nada. Mas quando você deita de volta no colchão, você não sente falta dos 10 mil embaixo dele. No entanto, se isso te faz falta, guarda com carinho. Porque se te fizer falta e você gastar à vontade, quando precisar não vai ter. Isso vale para o amor. Você não quer arriscar perder um amor? Não traia ele. Quando você trai, você está pegando 10 mil do colchão e indo fazer festa e dizendo, não me faz falta. Nunca arrisquem o que pode te fazer falta. Não arrisque o amor, não arrisque a sinceridade, não arrisque seu dinheiro, não arrisque seus negócios, não arrisque seus bens, seu carro, sua casa. Só ponha em risco aquilo que você pode perder. Por que falei isso? Porque se Deus, que não joga dados, fosse arriscar, jamais teria criado um só ser, ou essa fonte suprema que cria a vida, porque ele não arriscaria aquilo que ele não pode perder. Ele jamais poderia perder uma só alma. Então mesmo aquela que é mais perversa, que você põe um índice de maldade, olharia e falaria, por que Deus criou esse ser? Porque ele acredita que um dia este ser vai se voltar para dentro de si e não vai arriscar o bem mais precioso que ele tem, que é a vida. Nossa. Perfeito. Deixa eu fazer uma perguntinha aqui em relação ao mar. Achei sensacional. O mar, como conduzir o mar mesmo em meio a mar revolto? Nossa, agora eu vou responder porque eu aprendi com Lafayette essa. Nossa. Você não é um Muito marinheiro? bom. Leva o barco de volta pro porto. Sai do mar. Aí eu tô na confusão. Eu tô perdida. Eu tô com muita dor de garganta. Lá fora tá frio e tá chovendo. Eu vou pra chuva? Não. Guarda o teu barco no porto. Então ele diz o seguinte, há momentos de navegar e há momentos de não navegar. De atracar o barco. Para, deixa a tempestade passar. Atraca o barco. É para. simples. Essa é a lição que ele mais ensina. Lafayette é um marinheiro. Que tem a ver com a mensagem de não arriscar as coisas que importam. Que é o barco, né? Uhum. Aquilo que te é caro, que te é precioso. Por que você arrisca a palavra, a tua fé, a sua bondade? Sim. Nossa, foi uma energia muito bizarra. Não, eu fiquei... De verdade, fechei os olhos. Foi forte. E quem que é o Lafayette? Eu tenho 12 mestres que me criaram desde pequenininha. Acho que eu já contei no primeiro episódio, na minha história, desde os meus 4, 5 anos. São 12 mestres que me criaram. Eles são completamente diferentes. São 12 personalidades, literalmente. Tudo que eu sei do mundo espiritual, ou que eu aprendi, não é que eles me ensinaram. Eles me fizeram estudar e ler. Cada um deu. Então eu tenho, por exemplo, o Lafayette é um grande amigo. Ele fala de amizade sincera. É o marinheiro. Eu tenho o Justus, é um intraterreno. Que sempre me levou... eu falei só de 2, já vou falar dos outros. O Justus, o que era o mais interessante? Ele me levava a conhecer o povo. Ele tem 1,20 m mais ou menos. Como eu não diferencio espírito de não espírito, eu tenho muita dificuldade. Ele sempre foi meu amigo e me levava para ver mundos intraterrenos. A gente entrava mesmo na Terra. Assim? Não, intraterreno é os povos que vivem, os formigas, os povos Dentro que vivem da dentro da terra, Terra. isso.
Sim. Ele vai, porque o umbral aí é espiritual, aí Sim, é já outra podemos camada. falar da outra Tá, camada. entendi. Eu tenho quem me leva para lá também. Tá, é um intraterreno. É um intraterreno. Aí eles têm corpo mesmo lá dentro da terra. E ele me levava. Mas eles são muito diferentes. Primeiro que eles não têm nenhum pelo, e especialmente cabelos. Eles não têm. Os olhos são maiores. E eles têm a estatura máxima de 1,20 m, são muito miudinhos. Caramba. Eles são diferentes para os nossos olhos, né? Aí até que um dia eu vi eles lá se cutucando, né? E eu perguntei, eu era grandona. Eu perguntei, falei, o que eles estão falando? Eles estão falando que vocês são feios demais. Aí a gente é feio demais. eu percebi que tem mundos e mundos que a gente nem imagina. Nossa. Vocês são feios demais, com esse cabelo, essa sobrancelha, barba. Eu achei o máximo. Então, esse foi uma lição. Esse é o segundo. Esse é o segundo, que é o Justus. Aí eu tenho Mestre Porteira, que é o nosso famoso andromedano, né? Que por 20 anos me falou que é da Andrômeda, eu achei que era uma cidade, até um dia descobri que era uma galáxia. E ele é que me ensina tudo sobre dimensões. Eu tenho Justino, é o mestre mais brabo que alguém pode ter, mas o mais amoroso. Mas pensa num mestre brabo. Justino olha, é incrível. Eu vou contar uma passagem que eu tive uns 30 anos atrás, mas mexeu muito com a minha alma. A pessoa estava passando muito mal, estava passando uma situação de saúde muito crítica, e ela tremia muito na frente dele, estava doente mesmo, debilitada, estava fazendo quimioterapia, muito debilitada. Eu fiquei com dó. Então, esse mestre incorporado, Justino, estava na frente dela e falou, eu vou ver como a gente pode te ajudar a ser curado. Faz a quimioterapia, vai no médico, faz esse exame. Ele sempre foi um grande conselheiro. Ele disse, mas nós vamos te dar passe, água fluidificada e tudo que nós podemos fazer. E eu fiquei com dó. E eu fui abraçar essa pessoa, abracei assim pelos ombros, fiquei com dó mesmo, grudadinho. Ele me arrancou pelos braços, me jogou longe e falou assim, quem disse que você está ajudando? Eu disse, mas não estou ajudando, eu estou com dó. Disse, o que você está sentindo não serve para nada para essa pessoa. Você entende da medicina? Não. Você vai ajudar ela a pagar os remédios? Não. Você entende de cura? Não. O que você está fazendo? Bem bravo. Brabo. Eu tô dando o meu melhor. Eu vou ter o melhor. Está estragando ela. Então, é um mestre que te põe o tempo inteiro em xeque. No início eu sofria, depois eu ficava mais feliz. Ele põe em xeque as suas atitudes. Aquilo que você está fazendo. Ah, não, mas eu tô dando esse dinheiro para esse meu irmão. Isso está fazendo bem para ele ou você está só terminando de estragar ele? É isso? Então, Justino, o mestre mais brabo do mundo. Brabo. Aí, depois de Justino, tem o porteiro que eu falei, Andromedano, o mestre Paulo, claro, Paulo do Brasil, que é Paulo de Tarso, que esse eu lembro de todas as minhas vidas. Eu sempre servi ele, eu sou serva de mestre Paulo, com o maior prazer. Que ele veio no primeiro episódio, depois vocês procuram aí, a gente vai deixar para vocês. Foi lindo. Para quem quiser ver e não que viu mensagem. ainda. Foi mestre Paulo é incrível. Aí eu tenho a Madre, que é a contadora de história. A Madre não veio ainda, né? Não. É contadora de história. Quem sabe ela termine hoje com uma história. Ela conta cada história. Gente, ela devia de ser escritora, porque a Madre é uma Madre superiora mesmo. Aí eu tenho Oxama, que segundo ela foi a primeira xamã mulher do planeta Terra. Ela trabalha com magia natural. Aí eu tenho Padre Eulálio, um padre. Foi padre a vida toda. Da vida que eu fui freira, eu conhecia ele. Ele me visita até hoje e ele faz, quando eu tô na casa de oração, ele faz missa e abençoa todo mundo. Padre mesmo. Nossa. Padre Eulálio, lindo. Fala sobre a fé dele, sobre a religião dele. Depois eu tenho Miguel, é um espanhol que só fala de amor. E a irmã dele, Manuela, que só fala de amor. Os dois só falam de amor, só. E falam em espanhol. Eu não falo, mas eu entendo bem eles. Eu tenho o Dr. Pierre, que é um médico, que está sempre conosco nas equipes de medicina. E falta o... Gente, às vezes é tanto, agora não sei lembrar quais que eu falei. A Oxama, a Madre... que o Lafayette que você falou. O Lafayette Marinheiro foi o primeiro. O Justino, mestre porteiro. Vou ficar devendo daqui a pouco que eu lembro quem é, ele vai me perdoar onde tiver, porque é muito mestre. E de acordo com o trabalho, ou com o que eu estou fazendo, principalmente no Centro Espírita, é um deles que vem. Entendi. E hoje foi Lafayette, o marinheiro. Nossa, e cada um fala de um jeito. Como que você teve acesso a tantos, assim, como foi o processo de começar a conhecê-los, eles aparecerem para você? Como foi desde que eu nasci, eu não lembro, não consigo, eu cresci com eles. Desde que você nasceu? Desde que eu nasci, eu lembro. Mas você tinha consciência na época? Não, eu achava que, eu tinha consciência de que eles eram professores, eu não tinha consciência que era um espírito.
Aí a Ela pergunta... ficava na biblioteca, lembra? Porque eu ficava Conversando. estudando com eles, dava um livro, conversando, ensinando. Eles me alfabetizaram, me ensinaram a ler e escrever. Me ensinaram a ler, por exemplo, o Livro dos Espíritos. Eu li com eles quando eu tinha 5 ou 6 anos de idade. Eu não tinha nem acesso a esse livro. Li as 1019 perguntas com eles, estudava uma por uma. A gente sentava numa carteirinha, eles iam pôr nos cadernos os livros e eu ficava anotando. Me ensinaram a desenhar, consigo copiar qualquer desenho à mão livre. É eles que me ensinaram. Caramba. Então, mas eu não consigo diferenciar porque eu cresci com eles. Eles são como a minha família, meus irmãos, meus tios. Só que isso é uma pergunta interessante, que tanto meus irmãos quanto a minha mãe, que tem 88 anos, linda, faz até hoje. Como eu convivi com você 60 anos e não soube? Ela sabe pelos podcasts. Você nunca falou isso. Eu nunca quis incomodar meus pais. Era bom, era agradável, eles eram maravilhosos comigo, me ensinavam e me forçavam a ser uma pessoa melhor. E a mãe e o pai, a gente numa situação... como 90% do mundo, de pobreza, eles trabalhavam dia e noite. Como é que eu ia incomodar a mãe e falar, mãe, ó, ele deu mais, me disse para dormir menos e estudar mais. Eu achava que era um professor. Ela ia ficar até preocupada, talvez, né? Com a Talvez. criança E falando eles nunca isso. me pediram nada, mas tem um símbolo que marcou a minha vida desde pequenininha. Dependendo de quem eu via, eles faziam. E vocês fizeram muito, muito. Eu já ia falar, não é para falar nada. Sei lá, via alguém com algum espírito do lado. Depois que eu já sabia que era espírito. E às vezes eu queria falar, ó, tua mãe tá ali. Ele fazia, na hora, eles vinham fazer. Não é para falar. Não é essa a intenção. Você não tem essa evidência para falar. Você tem para ajudar. Aí eu aprendi o silêncio, mas foi obra dele. Até o silêncio é obra deles.